Conversa direta. Muito bem, estamos começando o nosso podcast Conversa Direta, aqui pelo Grupo Oceano. Sempre trazendo personalidades, pessoas que trabalham na nossa cidade, na nossa região, pela nossa cidade, pela nossa região, valorizando aquilo que é nosso aqui, da nossa região sul, a tão abandonada região sul e que precisa, lógico, de muito trabalho. Com muita satisfação, estamos recebendo hoje um dos trabalhadores desta região, o nosso querido deputado federal Daniel Zerciak, que tem feito aí muita coisa por Pelotas, Rio Grande, região sul. Um ano, conversávamos agora, antes de começar o nosso podcast, né? Um ano atípico, um ano complicadíssimo. Mas estamos chegando ao final e o saldo é positivo, Daniel. Seja bem-vindo. Bom dia, Ramão. Um prazer a gente estar aqui no podcast, conversa direta, objetiva, para que a população possa nos acompanhar, todo mundo que tem acesso aí ao podcast, porque foi um ano difícil, pesado, um ano de enchente, um ano cheio de desafios. Todo ano tem algum desafio, mas esse em especial foi muito duro para nós gaúchos, né? Nós sofremos aí a maior tragédia da história do Rio Grande do Sul. Uma enchente que, infelizmente, vitimou pessoas, milhares de famílias ficaram desabrigadas, perderam o que tinham e ainda seguem, muitas vezes, sem o que o governo deveria ter apresentado de solução, de forma urgente e emergente. Se viu uma enchente como nunca tinha sido vista no estado do Rio Grande do Sul, e na hora quem tem a chave do cofre deveria liberar os recursos para ajudar, não fez da forma que deveria. Fez sim o quê? Muito anúncio, muita reunião, mas pouca ação. Mas não chega na ponta, né? Pouca ação, é muita reunião, é reunião atrás de reunião e cadê a ação? Cadê a casa que as pessoas precisam? Cadê o recurso, o crédito para quem produz? Cadê a facilidade para quem perdeu tudo, que não tem nem mais a identidade para chegar no banco e dizer, olha, eu preciso aqui crédito com juros zero, preciso de tempo para pagar, porque eu preciso seguir trabalhando, e aí seguir produzindo. Né? Aí tinha até o tipo de sangue, né? Então uma lista lá, olha, tem que trazer isso aqui, mas eu perdi. Então, assim, é impressionante. Porque quando a gente perde tudo, a gente não tem nada e precisa recomeçar. Quem que pode dar o suporte para esse recomeço? É quem tem estrutura, que é o governo, que é o Estado de uma forma geral. Sim. E 70% dos recursos do Brasil eles estão lá em Brasília, na mão concentrada do Poder Executivo, do governo federal. E aí a gente não vê essa solução, a gente não vê esses encaminhamentos, vê a lentidão nos processos, vê morosidade, vê que as coisas demoram a acontecer. Só que as pessoas têm pressa, a vida segue. Né? As pessoas precisam seguir se alimentando, tomando banho, os filhos indo para a escola. Essa rotina se perdeu. Por isso foi um ano tão duro, tão difícil, e que a gente teve que lutar muito para minimamente apresentar algumas soluções. E aí eu não digo nem para quem está mais na região sul, que também sofreu, que também teve prejuízo, né? Mas o prejuízo principal da vida, esse estava mais concentrado, uma parcela lá em outras regiões do estado. Nós tivemos reflexo direto, porque a gente não vive isolados, né? E a enchente mostrou isso. O que acontece numa ponta do estado reflete diretamente na outra ponta, economicamente falando e socialmente falando. Então a gente teve esse ano duro, pesado, da enchente, um ano de muito conflito ainda, aqui, né? Inclusive, né? Exato. Praticamente, né? A estrada, enfim, né? Tinha a ponte, no caso lá, né? A nossa região ficou isolada. Né? E como é que tu te viu nessa luta aí, né? Ao mesmo tempo, vamos dizer assim, socorrendo, vendo de perto, que tu tem uma característica como político de estar sempre presente junto à população, né? No contato direto com o eleitor e com a população em geral. Aí. Deve ter assistido muita tragédia, vamos dizer assim, em loco, né? Complicado, né? A gente, por mais que soubesse que íamos ter aí, porque a previsão do tempo e os anúncios que eram feitos pela meteorologia demonstravam isso. Mas ninguém, ou pelo menos, não sabia que ia ser dessa magnitude e dessa tragédia, do tamanho que foi. E aí, nessa situação, Ramão, eu imediatamente
né, fiz a articulação política. Foi o primeiro ponto. Né, peguei o telefone e disse, o que eu posso fazer? As pessoas perdendo tudo. Porque o network, as relações que a gente cria, nos permite também, né, criar aí ferramentas nesses momentos para poder auxiliar quem mais precisa. E conseguir, né, em Brasília, né, recursos, né, para que a gente pudesse aportar aqui. Então a gente conseguiu lá, através do meu colega Paulo Alexandre Barbosa, que é um deputado federal de Santos, 4 carretas que saíram de Santos e que chegaram aqui na nossa região, com alimento, com ração para animais, com agasalhos, com água. Né? Então tudo isso a gente conseguiu distribuir. Eu mesmo estava na linha de frente, descarregando, entregando. Então assim, porque a gente tem que entender que tem que ter curto prazo, médio prazo, que a gente consegue fazer a longo prazo. E nessa questão de uma tragédia, era a curto prazo, era para ontem. Né? Quem tem sede, quem tem fome tem que comer no momento. Não adianta esperar, não vamos esperar um mês para decidir, não. Então tem que ter essas decisões. E as decisões médio e longo prazo são muito do que eu falava há pouco, né, das decisões do governo, que é a liberação de recurso, é quem tem o financiamento lá que está produzindo, que é produtor rural e que precisa do auxílio e que o auxílio não chega, quem tem o financiamento lá de uma máquina, né, que está no campo e não conseguiu. E a gente vê o contrário, a gente vê um incentivo a invasões de terra, a gente vê nesse governo um incentivo a quem para quem não produz. Era para estar o governo incentivando e criando políticas públicas e não facilitando, mas nesse momento de crise, de enchente, criando alternativas para quem está colocando alimento na mesa dos brasileiros. Sim. Né, o governo quis, agora eu lembrei disso, o governo quis importar arroz, né, foi. comprar arroz de fora, aí depois ainda teve falcatrua no meio, que é uma característica, enfim, desses governos, e aí cancelaram a importação do arroz. Né? Isso também foi nesse ano, em 2024. Tudo isso. Por que não comprar arroz aqui dos produtores tinha gaúchos oferta, e brasileiros? tinha oferta, A gente vai comprar arroz de fora, pega esses 7 bilhões que é comprar de arroz, compra do produtor brasileiro, do gaúcho, que estava sofrendo. Mas, enfim, são inversões de valores e de medidas que, na minha avaliação, são equivocadas. Né? Daniel, tu tem trabalhado muito, né, aqui na região, né, entre outros, né, segmentos, a questão da saúde, né? E, né, a questão dos nossos hospitais, enfim, a nossa própria Santa Casa aqui, né, tem recebido uma atenção aí. Como é que foi esse ano aí, em termos de saúde? Ali em Pelotas também. Pelotas está construindo, está quase pronto, acho, pronto-socorro regional, né? Deve estar, né? Tá 89% da obra concluída. Importante reforço também. O Hospital de Pronto-Socorro Regional em Pelotas está no nome, é regional. Né? Hoje ele tem uma estrutura atualmente muito tímida, né? Muito acanhada. E a nova estrutura, com mais de 100 leitos, com bloco cirúrgico, enfim, é um hospital realmente até para tratar a doença, não apenas para atender a urgência e emergência. Então muda a realidade da região. E a gente tem que dar um suporte para os hospitais filantrópicos. Os hospitais filantrópicos, eles prestam serviço e têm contrato com o município, com o estado, e prestam serviço a toda uma sociedade da nossa região. A Santa Casa de Rio Grande, a Santa Casa de Pelotas, hospitais universitários. E esses hospitais filantrópicos, que prestam mais de 60% do seu serviço SUS para o Sistema Único de Saúde, eles têm um serviço com a tabela SUS defasada há muitos anos. Então, se a gente não aportar recursos que estão concentrados em Brasília, Ramon, esses hospitais não vão sobreviver. Eles já estão, muitos deles, na UTI, na sua saúde financeira, na UTI. Santa Casa de Rio Grande, de uns anos para cá, tentando se reerguer com a ajuda de muita gente. Né? Então, isso que é importante a gente entender. O cenário da saúde no Brasil, ele é caótico, porque o recurso da tabela SUS deveria trazer para os hospitais e para o serviço de média e alta complexidade, no mínimo, próximo do valor que o hospital, que a instituição tem. Mas não. Hoje tu vai fazer uma cirurgia, a cirurgia custa, pegar um exemplo, R$100, o SUS repassa R$7, R$8. A tabela não é revista, não sei há quantos anos. Peguei um exemplo aqui simbólico só para aproximar um pouco. Sim, é verdade. Então, assim, e aí a gente vê que os deputados, os senadores, que o recurso está na mão equivocada. Eu dizia há pouco aqui numa conversa aqui no Oceano, esse recurso ele tem que estar na mão de quem foi eleito,
que é o poder executivo, é o governo federal, é no Ministério da Saúde que tem que estar. Não é na mão de deputado. Como é que eu vou julgar qual é o hospital que merece mais, qual é o hospital que tem que receber mais recursos? O nosso mandato, o meu mandato como deputado, a gente faz com critérios. Obviamente, um deles é por conhecer as estruturas e as gestões, né, da seriedade, do que é feito. E aqui a gente tem um trabalho da Santa Casa de poder restabelecer até a própria credibilidade do hospital. Né? E eu tenho aportado recursos significativos na Santa Casa de Rio Grande, assim como na Santa Casa de Pelotas, assim como no Hospital de São José do Norte, nos hospitais da nossa região. Porque se não forem esses recursos, infelizmente, a situação é complicada. O pessoal na Santa Casa de Rio Grande, eu trabalho lá também, eu atuo lá, e na área da psicologia, e falam muito em ti, né, o próprio presidente Renato, né, sobre, né, esses teus apoios. Daniel, a semana passada conversava aqui no nosso podcast com um cara que te admira muito também, que é o nosso Antônio Carlos Bacchieri Duarte, o CB, né, da nossa Câmara de Comércio, da Federação, e falando sobre essas demandas aí que tu atua também significativamente. Vamos falar o caso do lote 4, o caso dos nossos pedágios. Até quando, Daniel? Está com os dias contados esse pedágio ou não está, meu amigo? É contagem regressiva. E não é para a virada do ano. Contagem regressiva também é para a gente terminar esse contrato, que acaba em março de 2026. E aí, se me permite o tempo, eu vou tentar ser o mais direto possível, Ramon. Esse contrato ele começou em 1998. Era o início das concessões rodoviárias no Brasil. O contrato começou com o governo do Estado. No ano 2000, quando surgiu a NTT, que é a Agência Nacional de Transportes Terrestres, o DENIT, o contrato passou do governo do Estado do Rio Grande do Sul, na época o governador Antônio Brito, para o governo federal. Esse contrato vai até 2026. Teve alguns aditivos no governo do PT e esse contrato termina em 2026. O que eu quero dizer com isso? Que hoje a gente paga dos 26 contratos que temos de rodovias federais no Brasil, são 26 contratos. O pedágio mais caro do Brasil é aqui. Não é um dos mais caros, é o mais caro. É o segundo pedágio mais caro do mundo. É caríssimo demais. R$ 19,60 a tarifa básica. Isso reflete diretamente no preço do produto da prateleira do mercado, na banca da feira, reflete no produto, enfim, da farmácia, de tudo, na nossa vida, no nosso desenvolvimento. Então a gente tem um contrato mal feito, mal elaborado, que lá em 98 passou. Passou e eu não quero olhar para trás, eu quero olhar para frente. Porque em 2026 vai entrar uma nova concessionária que vai administrar por mais 30 anos, até 2056. Se a gente não olhar agora para o presente e poder entender que se a gente não cuidar agora de um bom contrato que favoreça o desenvolvimento da nossa região, o crescimento, a geração de emprego, a competitividade da nossa região agora, lá em 2056 alguém vai estar deputado federal, prefeito de Rio Grande e vai estar reclamando o contrato mal feito. Por isso que a gente precisa, neste momento, né, que é o momento de término de um contrato e uma nova licitação, participar das audiências públicas, sugerir. E eu tenho colocado isso muito claramente. Nós temos que ter uma tarifa reduzida drasticamente. Sair dos R$20 e para R$5. Ah, mas e as obras de infraestrutura que a gente precisa? Da ponte sobre o canal São Gonçalo, do lote 4 da 392, enfim, tantas outras obras. Olha, eu quero dizer o seguinte, a gente ao longo desses anos, nós não contamos com a concessionária para fazer nenhuma obra. A Ecosul não fez a obra de duplicação da BR-116 entre Guaíba até Pelotas. São 211 quilômetros. A obra foi feita, está sendo feita ainda com recursos nosso, do Orçamento Geral da União, do contribuinte. E a obra nem foi concluída ainda. São 12 anos de obra. Né? Já passou aí Dilma, Temer, Bolsonaro, Lula e a obra não foi concluída. 211 quilômetros, já tem 163 quilômetros entregues, ainda faltam 48 para concluir os 211 e nada. A Ecosul não botou um centavo sequer, porque não está no contrato. Então ela joga com o regulamento embaixo do braço.
Então a gente tem que reduzir a tarifa drasticamente do novo contrato, do novo modelo e deixar que essas obras sejam feitas pelo governo federal, seja o presidente que for. Mas buscar talvez outras parcerias de projetos. Agora, não dá para a gente dizer assim, vamos botar a tarifa do pedágio em R$15 e a nova empresa vai fazer obras. Vai seguir caro o pedágio, sair de 19 para 15, segue caro, diminui, mas segue caro. Então, eu tenho esse posicionamento. Nós temos que recuperar o tempo perdido, se é possível isso, porque a gente está aí há 27 anos com um pedágio caríssimo e 27 anos com freio de mão puxado. A gente tem que soltar o freio de mão do carro e acelerar para que as coisas possam acontecer. E o lote 4? O lote 4 são 8,5 km que ficou para trás. Imagina só, a 392 já foi duplicada. Ficou para trás a ponte sobre o canal São Gonçalo e ficou para trás talvez o principal ou tão principal quanto os outros trechos, que é o lote 4, 8,5 km, que numa discordância agora de qual é o projeto ideal, não se faz nada. O feito é melhor que o perfeito. Então tem que fazer algo que é escolher o projeto e em busca do recurso são os deputados. Mas primeiro tem que ter um entendimento por parte do governo federal, do Ministério dos Transportes, qual é o projeto ideal. Né? E dizer, esse é o que é o projeto. Não adianta fazer um projeto magnífico que vai custar R$100 milhões para 8,5 km. Não tem como. Então a gente tem que fazer aí, né, um projeto que seja viável e adequado para esses 8,5 km, que desafoga o porto, que favorece o nosso desenvolvimento e que com certeza vai trazer outra realidade para os caminhoneiros que estão ali parado, né, para segurança, para preservar vidas e para dar mais fluxo e mobilidade. Daniel, a gente sabe, né, que existe ainda uma luta grande. Tivemos uma grande, vamos dizer assim, expectativa, um pouco frustrada em determinado momento. Tu participou lá de muitas reuniões e botar a faca no peito lá daquele pessoal lá da poderosa ANEEL, que é o projeto da nossa termoelétrica. Tu acha que ainda pode sair do papel aquilo tudo ou não? Saiu da parte administrativa, política e agora foi para o judiciário. Então é uma outorga de liberação que estava num grupo antigo, Bolognese, né? Que é o grupo Bolognese, e agora para o grupo Cobra, que quer fazer a obra, que tem capacidade técnica e financeira para fazer a usina termoelétrica e que muda a realidade econômica, né, da nossa região. Então, imagina só, tentando ser o mais claro, no português claro possível aqui, Ramon. Antigamente tinha um projeto, quem tinha ganho era um grupo. Este grupo que ganhou para fazer a obra, ao longo dos próximos passos, não demonstrou capacidade técnica e financeira e desistiu. Mas ele tinha autorização para fazer a obra. Ou seja, a autorização estava com um grupo que não avançou. Aí teve outro grupo com interesse e que quer pegar o quê? Só a mesma autorização para fazer a usina termoelétrica. Isso está parado há muitos anos. E aí está no para, vai para a gaveta de um lugar, sai da gaveta, tramita um pouco. E essa morosidade, essa lentidão que nós, cidadãos, estamos cansados. Que força tem essas agências reguladoras? Coisa impressionante, né? É muito poder concentrado nas agências, né? Que quem deveria fiscalizar, regulamentar, acaba travando e impedindo. E aí a gente fala dessa questão da usina, mas poderia, por outro lado, a gente falava há pouco do pedágio, que a gente tem a ANTT, que é a Agência Nacional de Transportes Terrestres, que deveria fiscalizar pró-usuário e muitas vezes pró-concessionária, muitas das 98%. Né, dos reajustes de pedágio e tudo mais. Então, a gente precisa compreender que se não tiver força de mobilização, não tiverem as lideranças políticas, independente de sigla partidária, de ideologia, né, tem que ter vereador, prefeito, deputado estadual, deputado federal, todo mundo na mesma pauta. É só assim que a gente vai virar essa chave do desenvolvimento. Não é à toa que a nossa região aqui é a mais deprimida economicamente do Estado. É uma região que carece urgentemente de investimento. Investimento no porto, investimento em obras de infraestrutura, investimentos privados que venham para cá gerar emprego e mudar essa realidade. Mas o governo federal, acho eu, né, pela minha opinião, né, tem uma obrigação agora aqui na nossa região, deputado Daniel, porque
né, as eleições municipais aí, né, Rio Grande, Pelotas, Bagé, São Lourenço, né, o PT está com as prefeituras, estará a partir de janeiro. Acho que é hora do governo também olhar, né, com mais carinho. Né? Tem uma obrigação, penso eu, né, porque né, tá tudo na mão, né, politicamente falando. Né? Região do sul do estado é a região que tem o maior número, né, concentrado de prefeitos do Partido dos Trabalhadores. O que aconteceu nessa eleição aqui? Eu respeito o resultado das urnas, né, sou oposição ao governo do PT, oposição responsável. Né, vou seguir colaborando com os municípios, seja Pelotas, ganhou o PT, aqui em Rio Grande, a prefeita Darlene, tenho boa relação, respeito, porque também fui eleito pelas urnas. Então a gente tem que trabalhar juntos. A eleição passou, né? O jogo da eleição terminou. Agora é bola ao centro e vamos trabalhar para termos solução para as pessoas. E quem busca um atendimento na Santa Casa não pergunta. Ninguém é questionado se votou em A ou em B. Quem passa pelo lote da 392 é quem votou no Daniel, quem votou no Alexandre, quem votou na Darlene, quem votou no Lula ou no Bolsonaro. Então é isso que a gente precisa entender, buscar solução. Quais são os problemas? E buscar a convergência para essas situações. Então eu respeito, né, e que a gente possa trabalhar juntos, né, e que o governo federal também enxergue aqui né, os prefeitos, do qual o presidente da República também é do mesmo partido, são 2 anos, né? Porque muitas vezes a gente fala, o Brasil a cada 2 anos tem eleições. Então, daqui 2 anos a gente não sabe quem vai ser o novo presidente da República. Sim. Né? Então tem que aproveitar esses 2 anos, essa janela de oportunidade, digamos assim, para que esse alinhamento que tem politicamente, né, dos prefeitos eleitos da região também consigam buscar junto ao governo federal o resultado. Sim. Né? Isso já aconteceu no passado. Já. O presidente Lula já foi presidente com prefeitos também da mesma sigla na região. E se a gente tiver memória, vai lembrar também o que teve de resultado e o que foi só um boom. Né? Tudo que sobe rápido também cai rápido. Tem que ter sustentabilidade, tem que ter responsabilidade fiscal, tem que ter planejamento. Inclusive, um dos projetos a ser votado nesse ano é sobre a falta de responsabilidade fiscal do governo do presidente Lula. Gasta mal, gasta muito e gasta mal. Né? Gasta muito e gasta mal o presidente Lula, um governo que não tem controle das contas públicas. As contas públicas estouraram. A gente está vivendo o que viveu no Dilma II, no segundo governo da Dilma. Uma irresponsabilidade com o país. Vai gastando e agora querem fazer ajustes e cortando. Quem paga essa conta é o cidadão, é a população. Daniel, politicamente, né, essa questão das eleições municipais... Por exemplo, né, em Pelotas a gente teve, né, essa eleição disputadíssima, né, um resultado muito apertado, enfim. E naquele momento lá, né, da eleição, tu ficou do lado do Peronde, né? E o governador Eduardo Leite e a prefeita Paula do lado do Marrone. E essa história aí, como é que vai ser o final aí dessa história? Já temos, não? Somos do mesmo partido, o governador do estado, a prefeita de Pelotas, a Paula, e eu somos do PSDB. Tenho muito orgulho de fazer parte do PSDB pela história que o partido tem no Brasil, o que contribuiu com o país, com o Fernando Henrique Cardoso, o controle da inflação, a criação do Plano Real, pautas como privatização, que hoje é colocada por outros partidos, foi o PSDB que trouxe. Então o PSDB contribuiu muito com a história do Brasil. Né? E no momento eleitoral, né, de um segundo turno, quando o PSDB não está no segundo turno, a gente tem que tomar uma decisão, né, um plebiscito. Não é o melhor projeto, mas é aquele que a gente entende que pode convergir mais com aquilo que a gente acredita. E no segundo turno das eleições de Pelotas, eu tive um posicionamento de poder votar e apoiar um candidato por ser coerente com as minhas convicções. Eu posso até perder uma eleição, mas não vou perder a minha convicção, a minha consciência, eu durmo tranquilo. E assim como o governador do estado e a prefeita de Pelotas, que também têm as suas convicções, têm os seus pensamentos e que foram coerentes com aquilo que eles acreditam. E o partido é plural, assim como uma família. Né? Eu posso pensar uma coisa, a minha esposa pode pensar um pouco diferente num tema, e não é por isso que a gente vai se separar. Né? E é por isso que tanto o governador e eu e a prefeita seguimos juntos, né? Pensando o estado, pensando a cidade, pensando políticas públicas. A gente teve ali um momento de discordância de um tema pontual, mas isso não nos separa. A gente segue caminhando juntos em frente
naquilo que interessa aos gaúchos. Tu não e às pensou gaúchas. em deixar o partido, nada disso? Não. Isso veio muito, né, Ramon, a Pois respeito, no sentido de, agora vai sair, vai para o PL, brigaram e tal, agora vai para o PL, olha, porque o fato de eu apoiar um candidato PL não quer dizer que eu esteja indo para o partido do candidato. Então, o governador e o prefeito iriam para o PT porque apoiaram o candidato PT em Pelotas. Não, não é isso. Né? Como eu disse, tem 2 projetos, cada um é livre, cada um tem a sua convicção, a sua trajetória, por isso cada cidadão tem o seu próprio CPF para responder por ele. E aí, nesse caso, no segundo turno, eu tomei um caminho que era nos meus pensamentos, na minha posição e no trabalho que eu faço, de estar mais alinhado ao candidato do PL. Isso não quer dizer que eu saia do partido, que eu saia do PSDB e vá para o PL. Então, a gente vem pensando sobre a questão de futuro do PSDB, que além de uma eleição municipal, é muito maior do que isso. Reflete do que foi a eleição em São Paulo, vem de das últimas eleições nacionais, de como o PSDB se comporta, a redução também do número de deputados federais eleitos no Brasil do PSDB, pensar o partido, saber quem está no partido e saber que rumo que a gente pode dar. Porque um partido tem que ter conteúdo programático, tem que ter ideias. E muito do que eu acredito das ideias, elas foram absorvidas por outros partidos. Eu falei há pouco da responsabilidade fiscal, o pensar no social, a questão de controle dos gastos. Tudo isso são pautas que o PSDB apresentou lá no passado, com o Fernando Henrique Cardoso. E que hoje, muitas vezes, o PSDB não defende com mais tanta garra. A nossa moeda forte. Né? A moeda forte, enfim. Tudo isso desse trabalho de cuidar da economia é também cuidar das pessoas. Porque se vende hoje uma narrativa de, não, olha, o partido que cuida dos programas sociais é o partido de esquerda, né, do Bolsa Família. Quem cuida da economia e dos direitos é lá, quem cuida do empresário é os partidos de direita. Não, eu digo, olha, o PSDB é um partido que se preocupa com o social, mas se preocupar com o social é trabalhar na economia. Por exemplo, a economia hoje do Brasil está instável, como eu disse. Gastos, né, que estouraram, né, as contas públicas e, com isso, a inflação aumenta, o preço na prateleira oscila, a picanha não chegou na mesa do brasileiro, 2 anos de governo. Cadê a picanha, presidente Lula? A picanha não chegou. Cadê a cervejinha no final de semana? A ceia de Natal está mais cara. É isso que eu estou dizendo. Uma coisa é o discurso, outra coisa é o que está acontecendo na prática. Você sabe que eu lembro, né, que os governos anteriores, lá do Fernando Henrique, enfim, nós tínhamos alguns programas que tinha o Vale Leite, o Vale Gás, o Vale... que, na verdade, isso é o Bolsa Família. Né? Isso só era... Né, mas isso já acontecia. Já existia, né? E, Ramon, eu digo mais, eu sou um deputado federal que comemoro e celebro quantas famílias saem do Bolsa Família, quantas famílias estão saindo do programa social, e não um deputado que comemora quantas famílias estão entrando no Bolsa Família. Ou seja, quanto mais famílias saem do Bolsa Família, mais famílias estão trabalhando, estão produzindo, estão gerando emprego. Né? E quantas mais família entra, mostra que o Estado não é capaz de dar oportunidade e dignidade de trabalho para essas famílias. É claro que eu entendo, eu não sou contra o programa social, eu entendo que tem famílias que precisam estar ali, mas por um tempo determinado, não de ad eterno. Né? O governo, o Estado tem que criar um programa de incentivo ao trabalho e não um incentivo para a pessoa receber o recurso de ad eterno por quantidade de filhos e tudo mais. Tem que ter um tempo determinado e estabelecer que essas pessoas tenham uma qualificação, busquem um curso profissionalizante para irem para o mercado de trabalho, trabalhar, terem dignidade. E esse é o meu pensamento, nesse sentido, de que a gente possa, né, buscar e dar um incentivo. Por que não fazer, ao invés de manter o Bolsa Família, mas criar um programa? Olha, porque hoje as pessoas pensam, eu recebo R$600 no Bolsa Família, o salário mínimo é R$1.400, mas se eu recebo R$600, posso fazer um trabalho por fora, uns bicos aqui, eu vou receber mais que o salário mínimo, não preciso... Né? Não precisa estar procurando emprego, ter que cumprir hora, faço um bico um dia ou outro.
Então a gente tem que criar políticas públicas que digam, olha, quem sair do Bolsa Família e trabalhar por 2 anos vai receber um recurso. É isso, essas as ideias que eu apresento como deputado federal no meu 2º mandato, querendo que o Brasil seja um país para frente, com uma economia pujante, com pessoas que tenham vontade de trabalhar para, obviamente, criar essa cadeia e uma pirâmide que possa... né, ter uma economia forte. E dar dignidade para as pessoas, né? Que o emprego, eu sempre digo, né? Um trabalhador, um homem, um cidadão, né? Sem emprego é muito complicado, né, Daniel? É a base da família, enfim. Quando se viabiliza mercado de trabalho, acesso ao mercado de trabalho, eu acho que é um grande negócio. Né? É liberdade. É liberdade de escolha. Impressionante isso. Saber que vai chegar no final do mês, né? Ele vai ter lá o seu salário para pagar as suas contas, para honrar lá os seus compromissos, para sustentar a sua família. Então, esta tem que ser, né, a linha de um Brasil forte. A gente vê os países desenvolvidos dessa maneira. O Brasil, há quantos anos a gente fala, né? O Brasil é um país subdesenvolvido. Até quando nós vamos ficar no subdesenvolvido? Quando é que a gente vai desenvolver de vez? Quando é que a gente vai, né, ver esse país com as pessoas produzindo mais? Né? A gente tem muitos setores e o Brasil é uma sociedade, né, que é firme, que é resiliente, mas a gente precisa entender que o Estado tem que dar mais liberdade, não pode tornar uma parcela da população, porque senão na campanha eleitoral é sempre assim. Quem criou mais Bolsa Família? Quantos milhares de famílias são? Né? Eu digo, mas e quantos empregos geraram? É isso que eu quero, que o Estado possa criar um cenário favorável para que as pessoas tenham aonde trabalhar. Muito bem. Olha, é muito bom conversar com o nosso deputado Daniel. A gente podia ficar mais tempo, muito mais tempo aqui, não vai faltar oportunidade. Queria te agradecer, Daniel, participar aqui do nosso podcast, né? Já te desejando aí, né, um Feliz Natal, Ano Novo e de muito trabalho, né? E que sigas aí fazendo tudo aí pela nossa região. E tu é um cara muito importante aqui para todos nós. Obrigado, Ramão. Obrigado a todos, amigos. E a gente vai seguir em 2025 com energia, com disposição, com vontade de fazer acontecer, com transparência, com olho no olho. Eu sou o mesmo Daniel de sempre. Eu venho de uma origem muito simples. Eu sou uma pessoa que entende que a política tem que ser para transformar, para melhorar a vida das pessoas. Eu sou jornalista, bacharel em Direito, tenho 2 profissões e estou na política por uma missão, por entender que a gente pode sim fazer diferente. Eu não gosto daquela frase que diz que todo mundo é igual. Não é. Os políticos não são iguais, as pessoas não são iguais. Eu sou diferente, nem melhor nem pior. Acho que cada um tem a sua personalidade, a sua forma de fazer. E quem quiser acompanhar mais também, estou nas redes sociais. Claro. Né? Manda um WhatsApp, vai no Instagram, Facebook, enfim, o YouTube. E que a gente possa seguir conectados aí com o Rio Grande, com a nossa região, para transformar, para melhorar a vida das pessoas com sinceridade. Olho no olho, falando o que tem que falar, fazendo o que é certo, independente do que os outros estejam fazendo. Isso que me orgulha. Esse é o maior legado que eu posso deixar para minha filha, que tem 1 ano e 10 meses, a Maria Rita, e que a gente possa celebrar a vida em 2025 com os amigos, com a família, com saúde e sucesso para todo mundo. Muito bem. E o Conversa Direta fica por aqui. Obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Até a próxima. Conversa Direta.